se tratando do Bolsonaro, a gente precisa entender quando acontecer, né? É o presidente da República, muita coisa acontece, de um dia para outro, muita coisa muda. A gente sabe que tem muita gente lutando para acontecer, mas muita gente lutando para que não aconteça também. Ou seja, quando tiver filiado, aí é a certeza de fato. O que é certeza é de que o PL se organizou para receber o Bolsonaro. Tinham algumas dúvidas que foram sendo resolvidas e foi se organizando o partido para que Bolsonaro fosse para então o antigo PR, agora PL. Em Santa Catarina, o PL já estava preparado para receber o Bolsonaro na eleição passada. Eu lembro que já na eleição passada já se falava na possibilidade do Bolsonaro ir para o PL. Já se organizava. Não à toa que o Sargento Lima já foi naquela época, o Jorginho Melo já organizou. Então, quem puxou à frente, eu até diria que no Brasil para o Bolsonaro e para o PL foi o próprio Jorginho Melo. Então há o presidente sempre fala em namoro e tal, há esse namoro há muito tempo para que o Bolsonaro pudesse ir para o PL. Ou seja, em Santa Catarina, a gente vê o PL agora como o partido mais robusto ao lado do presidente da República. E se fala do Bolsonaro fora de Santa Catarina, no Nordeste e tal, em Santa Catarina é um reduto importante para Bolsonaro, sobretudo porque ele tem aqui um apoio maciço da população e isso se contabilizam nas eleições. Na própria última eleição a gente viu isso muito forte nos municípios, quando candidatos a vereadores com as pautas parecidas ao presidente conseguiram espaço nas câmaras municipais. E o PL em Santa Catarina, então, tem um candidato ao governo fortíssimo, que é o Jorginho Melo, alguns nomes muito fortes para deputados. Agora eu fico tentando entender quem vai ser o candidato ao Senado. Se de fato vai ser o Kennedy Nunes ou se surge um outro nome forte para a disputa do Senado aqui em Santa Catarina. Por que não uma própria Júlia Zanata, que é amiga pessoal da família do Bolsonaro? Porque a Júlia ela vem numa escalada, ocupando espaço político interessante. Eu queria entender até qual é o contexto. É capaz até daqui a pouco dela ser candidata a vice do Jorginho Melo por conta dessa aproximação, de uma escolha do presidente da República e assim por diante, mudar esse contexto, dessa discussão, desse fisiologismo que teria de alianças, mudar um pouquinho essa forma de se fazer e vir um pouquinho com a identidade do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, uma das questões era que ele queria decidir quais seriam os candidatos ao governo nos estados. 50% dos candidatos. Exatamente. Então, aquela estrutura que a gente tinha de debate político em Santa Catarina pode mudar um pouco se Bolsonaro colocar a mão na eleição aqui em Santa Catarina e escolher alguns nomes. Tento entender em relação ao Senado, tento entender em relação ao governo, e a deputados a gente já sabe que há algum desenho aí, sobretudo com a Ana Campanholo, que deve estar indo para o PTB, né? PTB do Kennedy Nunes, mas que pode ter algum alinhamento ao PL, o próprio Sargento Lima, que já está no PL, alguns outros nomes que se organizaram nesse partido e que agora ficam. E tem um outro nome no PL, aqui de Joinville, que pode ser beneficiário com essa onda, que é o atual presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, que é do PL. Ele é do PL antes mesmo dessa possibilidade, antes mesmo do PL, né? Era do PR, e pode ser que com essa escalada aí do bolsonarismo ele possa surfar a onda e disputar a eleição e talvez até com capacidade, com possibilidade de ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa, sobretudo com um arranjo com a organização eleitoral. Não sei qual é o desenho aí, mas essa é uma possibilidade real. No Senado se ventila o nome do próprio Luciano Hang, né? Mas desculpa, e que semana, né, pro PL e pro próprio Jorginho Melo, né? Que começou com o anúncio da filiação, aí desceu para uma briga generalizada entre o presidente do partido e o presidente, né, o Bolsonaro. Aí agora já se acertaram de novo, pelo jeito, enfim, e deram carta branca. Então agora vai ser a negociação de novo entre o Valdemar da Costa Neto e o próprio presidente para fechar essa aliança. Como a gente falou aqui ontem, essa questão da obrigatoriedade de imposição aí do presidente Bolsonaro, de que ele vai decidir os candidatos que ele considera estratégico, é o que mais pesa na hora de entrar num partido maior, né? Se fosse um partido pequeno, ele decidia 100% dos candidatos. Mas como um partido que já tem uma estrutura nacional, já tem uma história, enfim, fica mais complicado de poder fazer esse tipo de indicação. Pelo jeito agora as coisas se encaminharam. Vamos aguardar, né? Porque nesse sobe e desce aí pode tudo acontecer ainda nos próximos dias. E o interessante é que o Bolsonaro, no primeiro momento, quando ele sai do PP e depois ele foi para o PSL e sai do PSL para voltar
para ir pro PEN, que mudou o nome e tal, o PEN era menor, é um partido menor do que o PL. Depois existiu a possibilidade dele ir para o PTB. O PTB também é menor do que o PL. Ou seja, esses outros partidos que ele não conseguiu as negociações que ele está conseguindo com o PL, para ele foi um benefício, porque acabou indo para o PL, que já é um partido maior, já está estruturado, já tem dinheiro, que não dá para negar, já tem a sua organização, é o exemplo aqui, acabei de falar de Santa Catarina, e que para ele agora consegue ter um domínio importante, pelo menos é o que se desenha. Ou seja, em se tratando de Bolsonaro, de todo o enredo que temos, só a partir do momento que ele estiver filiado é que pode se dizer alguma coisa. E até mesmo após a filiação, se haverá manutenção daquilo que foi apalavrado. Agora um outro ponto, o Matheus citou aqui o Luciano Hang. O Kennedy Nunes falou um negócio que eu achei interessante. Para o Kennedy Nunes o Senado é gigante. Para o Luciano Hang o Senado é pequeno. Eu já falei isso algumas vezes. Por que eu digo isso? Não é que o Luciano Hang não deveria ser político. Eu acho que o Luciano Hang ele tem uma importância política onde ele está. E eu sempre disse que a Havan está ligada umbilicalmente ao Luciano Hang. Ele precisa cuidar dos negócios dele, obviamente, e aí sim também fazer política. Se ele deixar os negócios dele para a política, ele vai entrar nesse sistema político, vai ter que atuar como um senador e muda a sua postura. Eu acho que o Luciano Hang ele tem uma capacidade, talvez, de disputar um outro cargo eleitoral. Uma vice-presidência da República, talvez. Ele tem um tamanho político para isso. Por isso que eu sempre digo que o Senado alguns dias atrás eu falei, judiar dele é ele ser candidato ao Senado. Porque o Senado, para ele, não é o cargo relevante. Ele vai ser entre 81 senadores. Na vice-presidência, ele vai conseguir levantar o debate, participar do debate de uma outra forma, visitar o Brasil com uma outra postura, pelo tamanho, pela proporção que ele alcançou no debate político. Então, eu acho que o Senado para o Luciano Hang não é adequado, assim como a Luísa, né, também não seria um nome para a disputa do Senado. Mas sim uma eventual disputa a vice-presidente de alguém dado de um alinhamento centro-esquerda, porque ela alcançou um tamanho no debate diferente. Obviamente que o Luciano Hang com uma outra proporção. A Luísa Trajano. Uhum. E o Luciano Hang com uma outra proporção, talvez numa chapa com o próprio Bolsonaro. Senado, eu acredito que é um desperdício diante daquilo que ele construiu no debate até agora.